Gostaria, antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, de cantar um hino que tem mexido muito com o meu coração essa semana. Dá o tom para nós aí, Maestro Ney. Quando tudo diz que não, uma voz me encoraja a prosseguir. Se você souber, cante comigo em nosso justo. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Obrigado, Deus. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, a quem eu declaro todo amor e toda honra e toda glória. Ao Deus do impossível, que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo mal. Quando tudo diz que não, aquela voz, uma voz. Deus é Deus, irmão, é inconfundível a sua voz. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, aí vem Deus e Ele diz: sei que não estou só. E eu tenho essa convicção, porque o Espírito Santo de Deus, Ele sobrevoa, aleluia, as nossas vidas e nos guia. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Declare: o Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Ele não desistiu de mim nem de você. A sua destra, ela faz nós prevalecermos diante das lutas, diante das adversidades. Aleluia! Levante a tua mão e adore o nome do Senhor Jesus Cristo, porque existe um Deus do impossível e Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Aleluia! O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Você veio aqui nessa noite porque Deus tem algo a provar na tua vida. Aleluia, você não está só. Acredite que Deus, Ele ainda fala. Deus ainda brada na terra, aleluia, para falar contigo. Que Deus possa continuar falando com você. Aleluia. Gênesis capítulo 22. Uma prévia meditação aos nossos corações. Quero agradecer ao pastor Salles por ter lançado o convite. A todos os amados irmãos, aos nossos pastores. Que Deus venha abençoar de maneira poderosa. Gênesis capítulo 22, vamos estar lendo um versículo bem conhecido da igreja, a partir do versículo 6 e 7. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar, igreja.
Eu sou muito grato a Deus, porque mesmo sem merecer, Ele não tem me desamparado. Deus, Ele é fiel. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 6, diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Maravilhoso Deus, eterno bendito Pai, neste momento, Senhor, meu Deus, que li a Tua palavra, este marco na história do Teu povo, do Teu servo especialmente, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, revelar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, que nessa noite o Senhor possa falar com vidas neste lugar, porque assim nós acreditamos em nome de Jesus. Que nessa noite, meu Deus, não é a luta, não é a prova que vai nos parar, porque eu creio que o Teu Espírito Santo, Ele nos guia diante dessas lutas. E nós acreditamos, Senhor, que nesta noite tem uma palavra de providência para as nossas vidas. Quantos creem essa noite e podem glorificar o nome do Senhor? Amados irmãos, quando eu olho para esta passagem bíblica em Gênesis capítulo 22, eu vejo aqui uma ocasião muito importante para as nossas vidas. Primeiro, é a prova que Deus coloca sobre a vida de Abraão. E nós entendemos, irmão, algumas dimensões, alguns parâmetros que exige na vida de um crente. E quando eu olho Deus provando na vida deste homem, a primeira coisa que eu identifico é a obediência. Aleluia. A confiança na promessa de Deus. Por terceiro, eu confio e compromisso que Abraão tinha com Deus. Levando em consideração essas três palavras, compromisso, obediência e confiança, podemos entender, irmão, que quando nós entramos na prova, eu entendo somente uma coisa. Talvez os irmãos tenham uma reflexão ou um entendimento diferente, mas às vezes nós entramos na prova é porque Deus quer nos chamar a atenção. Se tem por outro motivo, irmão, mas quando nós entramos na prova, melhor dizendo, quando eu entro na prova, eu entendo que Deus está querendo me chamar a atenção, porque é neste momento aonde Deus, Ele quer compartilhar algo com alguém. Em diversas vezes, irmãos, que eu entrei na prova, eu pude testemunhar o agir de Deus na minha vida, mas por diversas vezes eu senti medo, eu senti inseguro, mas algo dentro de mim, isso nunca ninguém tirou, na pior fase da vida de um homem e de uma mulher. Mas quando nós temos Deus, irmão Alessandro, quando nós temos convicção, pastor Daniel, existe uma coisa que ninguém pode tirar de você, que é a promessa de Deus. É aquilo que Deus falou contigo a teu respeito, é aquilo que Deus bradou, usou alguém, ou quando você abre esta Bíblia, que é a maior revelação divina, falou dentro do teu coração, e você tomou posse desta palavra e disse: eu acredito nesta promessa, e ela vai se cumprir. Não tem nada que possa arrancar da minha vida e da sua vida a promessa de Deus. E você está aqui e você tem promessa de Deus. Então quando você entra na prova, você tem que primeiramente acreditar, confiar e obedecer que a promessa de Deus está na sua vida. Eu não vou cair aqui naquele jargão que diz que enquanto o crente, enquanto a promessa de Deus não se cumprir, ele não morre. Eu tenho muito cuidado e eu respeito muito quem pensa assim, mas uma coisa é certa, irmão: a cada dia que passa eu vivo a promessa de Deus.
e não tem nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida, amém? Abraão ouviu a palavra de Deus, Deus falando com ele: toma o teu filho, Isaque. E quando eu volto a um capítulo anterior, eu vejo a sua mulher ouvindo um sussurro onde diz que em certo tempo ela será mãe. Sara, ela começou a rir, porque não tinha como aquela mulher de idade ter filhos. Mas quando ela ouviu a palavra, ela absorveu com fé. Quando a criança nasce, a primeira coisa que ela lembra: a minha promessa se cumpriu. E eu acredito que quando nós temos a convicção de que Deus, Ele está na situação, irmão, quando nós acreditamos e tomamos posse, quando eu me lembro de várias promessas, de tantas que já se cumpriram na minha vida. Teve um dia que eu tive que parar alguns minutos e procurar entender o porquê que eu era merecedor daquilo. Mas se Deus falou, Ele vai cumprir, e não tem nada que possa impedir Ele falar. Tomei posse da vitória, e a gente se alegra, irmão, que não tem como nós distinguir uma palavra. A palavra certa seria felicidade. E quando este casal nasce Isaque, o filho amado, agora ele entra na prova. O pai, aonde Deus fala: pega teu filho, pega a lenha, pega o fogo e apresenta ele em sacrifício a mim. Abraão obedeceu. Mas sabe por que ele obedeceu, irmão? Em consonância com o que eu estou dizendo, porque ele confiava na voz daquele que estava lhe guiando. Ele acreditava. E mesmo ele sabendo do objetivo final, ele confiava. Ele tinha certeza que aquela promessa, ela não ia se dilacerar, ela ia crescer, ela ia se multiplicar. Aleluia. Sabe por que ele tinha tanta convicção disso? Porque quando Abraão não tinha nada, quando ele estava só, Deus lançou uma palavra na sua vida, disse: conta as areias, conta as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Aquele homem, ele tinha convicção na palavra que estava deliberada na sua vida. Você está aqui nesta noite, tem uma palavra que foi deliberada na sua vida, aleluia. Então eu não sei porquê, qual é o motivo que muitas vezes nós damos para andar de cabisbaixo, se ainda tem uma promessa para se cumprir na nossa vida, aleluia, glória a Deus. Isso eu te garanto. Abraão agora ele segue ao rumo do monte, e para não se tornar muito enfadonho aqui, é muito duradouro por causa do tempo, um versículo me chama a atenção. A partir do versículo 5, ele diz: então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Volta de novo o versículo, irmão, por favor. Escute. Então disse aos seus servos. Abraão olhou para os seus dois servos que estavam ali lhe guiando, lhe ajudando. Ele disse: esperai aqui com o jumento. Entre aqui comigo agora na mensagem. Quando ele diz assim para o seu servo: esperai aqui, ficai-vos aqui, Abraão ele tem uma visão futura. Ele agora coloca para fora tudo aquilo que ele tem, que é fé. E ele profetiza para os seus Deus do céu: ficai-vos aqui. E o objetivo final era sacrificar. Esperai-vos aqui, porque eu e o rapaz subiremos ao monte para adorar. Aleluia. E depois da adoração, olha o que ele diz:
Havendo adorado, voltaremos para vós, voltaremos para junto de vós. Ele estava dizendo, irmão, crendo, aleluia, que alguma coisa iria acontecer de especial. Irmão, é diante das lutas e da prova, irmão, que Deus nos chama a atenção, para que nós olhamos para Ele, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que acreditamos que Ele pode fazer em nossa vida, aleluia. Que nesta noite você chame atenção a Deus por aquilo que você tem dentro de você, a tua adoração, o teu louvor, aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Somente Abraão sabia o que iria acontecer no final da história. Aleluia. Ele sobe ao monte. O versículo 7 me chama mais atenção quando Isaac disse a Abraão, seu pai. E ele fala, eis-me aqui, meu filho. A gente conhece um pouco da história judaica. E a gente sabe que uma criança, né, pastor Salles? Ele cresce já com um certo entendimento do que os livros pentateucos ensinam acerca das leis, do sacrifício, de como ele se deve se impor. E Isaac, por ser uma criança, aleluia, ele vê ali a lenha e vê o fogo, porque ele já sabia o que ia acontecer, mas o que estava estranhando para Isaac era que estava faltando algo, estava faltando um material precioso para o sacrifício. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis que o fogo e a lenha, diga comigo, Isaac disse o fogo, mais forte, fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? O mais importante. Está certo que sem fogo, não tem como tocar fogo na lenha, sem a lenha não tem fogo, mas o cordeiro, irmão, era visível, o cordeiro poderia estar lá, todo mundo ia ver, mas faltava o principal, e Isaac era o sacrifício. Mas olha que um homem de fé, cheio de promessa, diante da provação que está passando, confiando, aleluia, ele diz, Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite, meu amado irmão, que tem uma providência sim chegando na minha e na sua vida. Você só está vendo agora um momento adverso na sua vida. Você só está vendo aquilo que não vai dar certo, que não tem como, não tem mais de jeito. Aleluia. Nós declaramos aqui, nós cantamos hinos maravilhosos, ouvimos um círculo de oração, jovens cantando os hinos maravilhosos. É Deus falando com a sua igreja que Ele tem providência para a minha e a sua vida. Talvez você seja igual aquele homem que ficou 38 anos ali no tanque. Jesus diz para eles, quer ser curado? Ele fala, Senhor, ele conta a sua história, não tem ninguém que me coloque. Ou seja, talvez você aqui quer um dedo de prosa com o pastor, com a pastora. Pastor, eu quero contar um pouquinho da minha história. Mas se nesta noite você está atento a que Deus está falando, Deus está providenciando um milagre na sua vida. Deus está entrando com providência, aleluia, na tua casa. Aonde os teus olhos estão vendo, aleluia, o final, Deus no meio do caminho, aleluia, está olhando para alguém aqui nesta noite, que já está tomando posse desta palavra, está dizendo, assim como Abraão, ele teve a visão futura, de voltar com seu filho, ele está dizendo, eu vou para aquele lugar, a minha história não vai terminar assim, eu vou voltar com a minha vitória na minha mão, e todos irão ver, e testemunhar do que Deus fez na minha vida. Levante as tuas mãos para adorar, porque tem providência de Deus na minha e na sua vida.
Adore ao nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, aleluia. Pelos minutos que nos restam, adore ao nome do Senhor Jesus Cristo por esta palavra, porque Deus está fazendo um mover sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia, glória. Sabe por que eu tenho essa convicção, pastor Ismaelino? Porque um dia eu estava sentado numa tribuna, onde eu tinha uma causa na justiça. E a empresa que eu prestava serviço, irmão, tinha falido. Saí sem direito nenhum. Teve que entrar na briga. E a pergunta que não quer calar para quem entende de direito: como é que você vai brigar por um direito, você que é prestador de serviço, com uma empresa que já não tem mais vínculo de serviço com essa empresa que quebrou? Para entender melhor, antes da empresa falir, a empresa já tinha perdido o contrato dessa empresa. E eu trabalhei nessa empresa, saí dela, fui trabalhar em outros serviços. Mas para entrar na história, o advogado disse: tu não trabalhou em outra empresa? Não, eu trabalhei nessa e nessa. Mas você já não tem mais contrato há tempos com essa empresa. Olha, a tua situação é difícil, mas vamos ver o que podemos fazer. Mas eu já estou lhe adiantando, é difícil. Quando eu entrei naquela mesa, naquela sala, irmã Maria, eu já sabia da resposta do meu advogado. E para quem já foi como preposto, ou como testemunho, ou como já foi como réu, seja lá em qual situação, sabe que é difícil. E quando entramos ali naquela sala, irmão, aleluia, o juiz começa a ler o processo, começa-se as perguntas. E o mais interessante do processo, irmão, não era nem a causa. É que antes da empresa fechar, eu fiz lá minha carta demissional pedindo de maneira voluntária que eu não queria mais prestar serviço com aquela empresa. E a empresa, aleluia, que fechou, contratou um escritório de advocacia muito importante daqui da cidade. Enquanto o juiz estava lendo ali o processo, fazendo pergunta para lá e para cá, eu olhei para o doutor da empresa reclamada. Ele estava com a perna tremendo, batendo assim, tipo como se estivesse confiante. Quando chegou em dado momento, ele puxa a minha carta e fala: excelência, não podemos concordar com aquilo que ele está falando, porque aqui ele está pedindo rescisão indireta, mas não foi. Olha a cartinha dele aqui, com a letra dele aqui, ó. Ele pediu as contas. Foi ele que foi voluntário. O juiz fitou os olhos nos meus olhos e disse: essa letra aqui é sua? Eu falei: sim, senhor. Aí ele coloca a mão na cabeça e fala: de fato, diante dessa prova, não tem como ser. E eu já sabia que era difícil. E quando em fração de segundo o juiz levanta a cabeça e diz: mas tem um porém. O rapaz aqui está há 4 meses sem receber. 1 ano e 7 meses sem receber os auxílios, os benefícios dele. Não tem como alguém sobreviver desse jeito. É rescisão indireta. Não tem como. Eu vou ter que dar causa ganha para esse rapaz, para esse trabalhador. O advogado olhou para mim e disse: está vendo? Naquele momento, Deus fez o seu mover, o seu agir. O que eu quero dizer para você, meu amado irmão, a palavra que foi deliberada na sua vida foi: talvez ele não vai conseguir, ele não vai vencer, a história dele não tem jeito. Mas para Deus tudo tem jeito, irmão. Para quem acredita e quem tem fé. Eu termino mais uma para vocês provar, para eu provar para você que eu tenho maturidade suficiente para te dizer que quando eu entro na prova,
eu tenho que me alegrar e glorificar o nome do Senhor, porque quem obedece, quem tem compromisso com a promessa de Deus, irmão, ele sabe que quando ele entra na prova, é Deus chamando a atenção dele para algo melhor. Nasce o nosso primeiro filho, pastor Daniel. O Danielzinho. Vai terminar, irmão. Escute, senão você vai perder a bênção. E por ser o primeiro filho, aqui a minha sogra não vai deixar eu mentir. Quando o meu filho nasceu, passou das semanas, irmão, ele ainda ficou mais 7 dias na UTI, ele saiu, foi uma vitória para nós, vindo para casa. E foi justamente nesse momento, irmão, que eu não estava trabalhando ainda. E naquele dado momento, quando a gente chegou em casa, a minha esposa, irmã Alessandra, não conseguia amamentar a criança. Ela não conseguia dar de mamar para a criança. De um lado a mãe chorava porque não conseguia dar amamentação para a criança, e de um lado a criança chorava de fome. E teve uma madrugada, irmão, que ele chorou tanto, e a minha esposa não conseguia amamentar. E se eu falei isso para alguém aqui, não me recordo. A minha esposa olha chorando para mim e disse: faz alguma coisa. E eu disse para ele: a única coisa que eu pude fazer naquele momento, pastora Rose, foi abraçar os dois e chorar junto com eles. Mas uma palavra naquela noite eu disse para ela: presbítero Alessandro, pastor Salles, se eu sirvo a meu Deus, amanhã Ele proverá. Quando nós saímos, a doutora disse: compra uma lata de leite. Nunca vou me esquecer. Um tal de leite Nã. Nunca vou me esquecer. Nunca, Maria. E que lata de leite é essa? Deve ser boa. Leite Nã. Fui pesquisar o que era leite Nã. Era uma lata de leite especial. Fui olhar o preço na época, pastor. É nada. E naquele momento ali, irmão, que eu estava abraçado, chorando com a minha esposa, e meu filho chorava. Vou mais aprofundar agora. Você saber quando é Deus, está no negócio. Glória a Deus. Os mamilos da minha esposa, irmão, estavam rachados. E ele estava sangrando um pouco. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Para você entender, você é mãe, você sabe o que eu estou dizendo. E eu estava olhando aquela situação, irmão, e a criança, quando colocava a boca, minha esposa chorava de dor, que ela não aguentava. Mas ela me disse: com dor ou sem dor, eu tenho que amamentá-lo. Faz alguma coisa. Eu falei: eu vou fazer. Se eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, amanhã Ele proverá na minha vida. Naquele dia a gente foi dormir umas 5 da manhã, irmão. O menino era abençoado, trocava a noite pelo dia, pastor Nivaldo. A gente dormia às 5 da manhã. E aí quando foi pela manhã, pastor Ismaelino, uma voz falou bem forte dentro de mim. E falou: pega o teu cartão. Cartão cidadão. Eu falei: que cartão é esse? Peguei, novinho, irmão. E algo falava dentro de mim: liga neste número. Eu peguei no número do verso 0800 alguma coisa e liguei. Na hora que eu liguei, aquela voz eletrônica diz que eu poderia me dirigir a uma casa lotérica, a uma caixa mais próxima da minha residência, que tinha um dinheiro disponível lá. Eu na hora, irmão, na hora, pastor Alessandro, eu peguei a moto e fui na Caixa Econômica. Quando eu fiz os dados lá, quando eu fui ver, tinha um salário mínimo depositado. O PIS. Um tal de PIS. Trabalhava, eu não sabia que eu tinha direito. E estava lá.
Alguém pode dizer, mas é direito seu, irmão. Eu sei, mas naquele momento eu acreditei naquilo que o Senhor estava falando, e Deus estava ouvindo, aleluia, diante da prova que Ele não tinha me esquecido. A primeira coisa, quando eu saquei, pastor Daniel, você já deve saber o que eu fiz. Eu fui comprar essa bendita lata. Quando eu comprei aquela lata, eu cheguei em casa, pastor Daniel, eu mostrei para a esposa, ela falou, não, agora eu estou dando de mamar para ele. Eu falei, meu Deus do céu. Mas o que eu quero dizer para você, meu amado irmão, é que Deus, Ele tem providência na minha e na sua vida, Ele não te desampara. Talvez você esteja passando por um processo na sua vida, mas eu quero acreditar que nesta noite você ainda tem visão futura, aleluia, para acreditar que há um Deus do céu que prevalece sobre a minha e a tua vida, aleluia. Quantos podem ficar de pé nessa noite? Aleluia, louvado e exaltado o nome do Senhor. Abraão chega até o altar. Abraão chegou ao monte, colocou a lenha, colocou o fogo, colocou o seu filho. Quando ele pega o cutelo, aleluia, ele levanta a mão, aleluia, há uma voz quebrada no céu dizendo, bem sei que você tem temido a minha voz, a minha palavra. Quando ele olha para o lado, eu estou providenciando naquilo que você acredita, um cordeiro. Deus essa noite está dizendo para mim e para você, meu amado irmão, Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe os limites da tua vida, Ele sabe o quanto você tem lutado, Ele sabe o quanto você tem andado até chegar aqui. Mas você não tem desistido. Sabe por quê, irmão? É porque o Espírito Santo de Deus, é Ele quem te guia, é Ele quem te sustenta, te prepara, porque viu algo novo sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus prova Abraão, mas Deus, Ele providencia, aleluia, para substituir a aflição do seu servo. Meu amado irmão, esta angústia que está na tua alma, este sofrimento, esta prova que veio sobre a tua vida, ela vai ser substituída por algo maravilhoso na tua vida, aleluia. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga, Deus está providenciando bênção sobre a tua vida. Acredite, confie, obedeça a Deus, porque algo novo está vindo sobre a tua vida, aleluia. Coloca a mão no teu coração. Bendito Deus, soberano e eterno Pai, a tua palavra que foi ministrada aqui, Senhor, eu acredito, meu Deus, que tem uma providência chegando sobre a tua igreja, chegando sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu creio, meu Deus, que diante dessa luta, portas irão se abrir na vida da tua igreja. Espírito Santo, eu acredito, meu Pai, que aquilo que está impossível para o teu filho e para a tua filha vai se tornar possível, porque tem providência de Deus neste lugar. Quantos creem nesta noite pode adorar o nome do Senhor Jesus Cristo? Então adore, igreja. Este momento foi preparado para você. Eu, se eu fosse você, aleluia, rasgava teu coração para Deus, porque os céus estão abertos, aleluia, para o adorador. Toma posse da tua vitória. Tome posse da tua vitória onde você estiver agora. Aleluia, glória a Deus. Escute, igreja, para me terminar minha participação. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Se tem alguém no nosso meio, aleluia, que tem andado de cabisbaixo, que tem olhado para a sua promessa e dizendo, não vai se cumprir, está difícil. Ei, irmão, eu quero provar para você, diante de vários testemunhos que eu tenho para lhe contar, que Deus, Ele vai realizar na sua vida. Basta você crer. Sabe por que eu tenho tanta convicção disso, pastor Ismaelino? Porque o intento do meu coração naquela época era ter um bom emprego. Um bom emprego que emanasse coisas maravilhosas sobre a minha vida.
que eu mais queria era condições para suprir as necessidades da minha família. Estava eu, irmão, aspirando às promessas de Deus. Já estou terminando, irmão. Aguenta aí. Quando de repente eu fui selecionado para trabalhar numa grande multinacional. Fiz curso, fiz tudo lá. Fiz alguns experimentos lá. E com 2 semanas lá, eu recebi uma ligação nova. E essa ligação era por um grande desafio. Trabalhar numa empresa para que eu pudesse supervisionar uma equipe de segurança. Vamos. Até aí tudo bem. Só que a maior prova ainda ia começar. Eu precisava de 2 avais. Primeiro, do gerente de RH. Segundo, do gerente regional. E por último, terceiro, a aprovação da sede, que era fora do nosso estado. A primeira prova eu passei. A segunda também conquistei. Faltava a terceira. E a terceira dependia de algo, irmão, totalmente impossível. Eu já tinha um parente que trabalhava nessa empresa. E a política dessa empresa, irmão, não autorizava pessoas da mesma família trabalhar, independente do cargo. Eu tinha me alegrado tanto porque esta empresa agora me oferecia tudo aquilo que eu tinha no meu coração, intento. E eu falei: Senhor, se o Senhor estiver no negócio, eu vou abençoar a minha vida. O rapaz falou: olha, eu não te garanto nada, mas adianta esses documentos aqui. No mesmo dia, irmão, eu tirei todos os documentos, deixei lá na empresa. E 2 dias depois eu recebo a ligação: você pode vir, porque pode vir que seu nome foi aprovado para trabalhar na empresa. Sabe o que eu quero dizer para isso, irmão? Que para Deus nada é impossível. Quando Deus ele abre as portas para você, meu irmão, é para você entrar, é sua. E este ano de 2021 é um ano de provação, mas é um ano que muitos cristãos, muitos que estão aqui, vão experimentar o agir de Deus na sua vida. É ano que muitos vão ver o extraordinário na sua vida. Sabe por quê, irmão? Eu comecei 2020, 2021 aspirando às promessas e entendendo que quando Deus ele faz, ninguém pode impedir. Levante as suas mãos e fale: eu tomo posse da minha vitória neste ano de 2021, na minha casa, aleluia, no meu trabalho, nos meus negócios, na presença de Deus. Receba agora a tua vitória. Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Sente, meu irmão, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Tem alguém nessa noite para Jesus Cristo? Alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Você, aleluia, que está desanimado, você que precisa de uma oração da fé, não precisa vir, só levante a sua mão. Mas você que precisa, irmão, que ouviu essa palavra e você colocou no seu coração, eu costumo dizer uma palavra, irmão, corriqueira, eu delibero sobre a tua vida, que quando você sair por aquela porta, você vai profetizar na sua vida, dizendo: a partir de hoje a minha vida vai mudar. Que nessa noite o Espírito Santo te abençoe, em Cristo Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus.